temos nosso colega Lucas, que gentilmente, né, um executivo super ocupado, mas que gentilmente abriu a agenda para estar conosco nessa fase 2 que inicia agora, tá bom? Eu só vim dar um oi para vocês, uma boa noite, eu vou embora e deixo contigo, Lucas. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada, gratidão. Imagina, Bom evento. imagina. Obrigado pelo convite. Fico mega animado de estar aqui, professor. É um prazer estar junto com vocês aqui de novo. Pessoal, então eu sou o Lucas, mega animado aqui pela agenda de hoje, tá? Por abrir essa segunda leva do festival. Então, eu sou aluno, vou contar um pouco aqui também do meu background. Fui aluno FIA já há muito tempo, quase 10 anos aluno aqui da FIA, Labdata, e é um prazer aqui estar com vocês. A palestra de hoje é do algoritmo ação ética, aplicações e governança de inteligência artificial. Eu, por boas práticas aqui, para a gente combinar o jogo logo na largada, perguntas, levantem a mão, coloquem no chat, não tenham medo, vamos interagir. A ideia é que vocês interajam comigo também. Gosto de perguntas que vocês troquem aqui figurinha comigo, assim não parece que eu estou falando sozinho sempre. E aí, no fim, também a gente vai. Às 8 a gente passa a lista de presença para alinhar aqui com vocês. E também, no fim, se tiver algumas dúvidas que a gente não conseguiu tratar ao longo da apresentação, a gente deixa para o final e a gente termina. Está previsto para as 9, para a gente alinhar aqui o jogo. Não devemos chegar até as 9, a gente deve encerrar antes, inclusive. A não ser que vocês queiram e tenha bastante perguntas e bastante interação. O conteúdo está previsto aqui para acabar um pouco antes das 9, mas também se tiver, enfim, trocas, eu fico mega à disposição de ficar aqui, tá? No mais, um pouco dos diferenciais da FIA, desde a parte aqui, né, de Business School, Consulting e Research, a FIA é líder em educação executiva, tá, pessoal? Tanto para a parte aqui de graduação, pós-graduação, MBA, tem aí convênio internacional com um monte de faculdade, mais de 8 mil projetos de consultoria organizados, tanto em iniciativas públicas, iniciativas privadas, e o LabData, o Laboratório de Dados, é aqui o centro de excelência. Foi aqui que eu fui aluno, então há mais de 15 anos aqui, né, de atuação. A professora doutora Alessandra, que bom que ela conseguiu entrar, que bom que ela conseguiu dar um oi para vocês. Ela foi minha professora, que tem aí bastante tempo de experiência, formada na USP, fez doutorado aqui na FEA também. E, enfim, uma pessoa que eu admiro bastante e fico bem animado de receber o convite aqui para estar com vocês hoje, tá bom? Bom, vamos lá. E antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Mirabella, eu sou fundador e CEO da Eudalia. Eudalia é uma startup de IA com privacidade. A gente ajuda empresas privadas, públicas, dos mais diferentes setores a utilizarem tecnologia e IA de uma maneira responsável, tá? Eu sou formado em física, contando um pouco aqui do meu background. Eu sou bacharel em física pela USP, fiz MBA em gestão de negócios, na parte aqui de modelo de negócios inovadores no mercado. Tenho aí mais de 10 anos de experiência com esses temas, tá? Dados, AI, tecnologia. Fui responsável pelos times de ciência de dados dos bancos Itaú, Santander, tendo gerenciado aí um portfólio de mais de 100 modelos de machine learning aplicado ao negócio. Então, como que faz governança desse tema, dessas soluções, e atualmente também atuo como professor. Vou reforçar, porque eu estou vendo bastante gente nova entrando. Primeiro, mega agradecido de ter vocês aqui. Estou bem animado para a aula de hoje. Quero que isso seja uma troca. Então, perguntas, interações, comentários, coloquem no chat. A Giovana está aqui também para me ajudar, da FIA. Se você quiser dar um oi para a turma aqui também, fica à vontade. E levantem a mão também, pessoal. Se vocês quiserem, levantem a mão. A gente acha um tempo aqui e, enfim, interage todo mundo. Tá bom? Acho que só para a ordem de a gente se organizar, antes de abrir o microfone, só levantem a mão ou mandem no chat e eu passo a bola aqui para vocês. Beleza? Estamos todo mundo aqui, eu acho que a gente pode começar. 7h10. Se eu não olhar o chat, vai ter um delayzinho até eu olhar o chat, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, me esperem aí. O delay acontece, mas eu vou respondê-los, tá bom? Ok, vamos lá. Qual que é a agenda de hoje, tá?
A agenda de hoje, então, como eu falei anteriormente, a gente vai da parte de ética no algoritmo e ética em IA especificamente, e vai falar sobre o uso, aplicações e governança de inteligência artificial. Para falar disso, eu separei em quatro grandes temas aqui, tá? O primeiro tema é motivação. Por que que eu estou aqui falando disso? Por que que a gente está abrindo esse festival aqui de primavera falando desse tema? Então é bem importante. Eu quero que a gente gaste um tempinho aqui também para entender a motivação desse assunto. Depois, fundamentos e princípios. Então aqui a gente vai estar falando toda a parte de o que significa governança, como aplicar, longe de ter todas as respostas, pessoal, para essas perguntas, mas eu quero trazer um pouco do meu conhecimento, do que eu tenho estudado, frameworks de mercado, para a gente ajudar a rascunhar algumas respostas e temas que precisam estar na cabeça de vocês quando vocês aqui aplicarem, construírem soluções de inteligência artificial. Tema 3, ambiente regulatório. Então, a gente vai falar de regulação, tanto o Brasil quanto o mundo. Então, bastante interessante aqui trazer algumas diferenças, se aprofundar no tema. A gente está falando de um marco regulatório no Brasil que está em trâmite ainda. Oi? Se vocês tiverem dúvida, levantem a mão, pessoal, ou coloquem aqui no chat, a gente responde. E então esse tema 3, ambiente regulatório, e por fim, encerramento. Acho que mais um wrap-up aqui do assunto. Também, novamente, acho que eu quero trazer alguns pontos para vocês, para estarem na cabeça de vocês, e menos para também dar todas as respostas, até porque não existem ainda todas as respostas. Esse é um tema que está em constante evolução, mas precisa ser discutido, tratado, pensado, enfim, é um tema importante que faz parte do meu dia a dia e eu quero trazer também aqui um pouco para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o conteúdo em si, tá bom? Motivação. Eu falei aqui e eu queria trazer um pouco de por que eu acho que é importante falar desse tema. O uso de inteligência artificial subiu mais de 500% nesse último ano nas empresas. Quando a gente fala de mercado brasileiro, a gente consegue elencar aqui que muitas das soluções deixaram de estar numa camada experimental e já estão indo para a produção. Né? No último ano, a gente viu mais de 30% de todas as empresas com algum caso de uso de inteligência artificial. Quando a gente fala, por exemplo, de base de usuários, quem que está usando o ChatGPT? Olha só esse número. 800 milhões de pessoas são usuárias ativos semanais do ChatGPT. Esse é um indicador bom. Quando a gente fala de software as a service, de SaaS aqui, né, de recorrência, esse é um indicador que ele tem inclusive o apelido de WAU, que é esse Weekly Active Users. A gente está falando de 800 milhões de pessoas que usam essa tecnologia semanalmente. Literalmente WAU para esse número. A gente vê que as consequências de tudo isso são reais. Então, apesar de ter muita gente usando, cada vez mais casos de uso implantados nas empresas, a gente tem que se preocupar também com a governança e se preocupar com como esse negócio está sendo usado na prática, tá? Aqui eu falo desde o uso clandestino de AI, tem um apelido no mercado, chama Shadow AI. Então, esse é um dos pontos que a gente vai começar a falar aqui, até incidentes gerados por soluções corporativas. Então, o que eu queria trazer para vocês muita gente está usando, 800 milhões é um big number, o ChatGPT, a OpenAI diz que vai passar de 1 bilhão de usuários semanais ativos. 1 bilhão de usuários, olha só essa volumetria. E vocês sabem muito bem que está crescendo cada vez mais o uso corporativo em produção, que já sensibiliza clientes e usuários das empresas aqui. Como que a gente faz uso disso de uma maneira responsável, de uma maneira ética? Então, essa aqui é a grande motivação para hoje. Para isso, eu vou começar com alguns casos de uso do mundo real, tá bom? Fiquem à vontade novamente para interagir, tirarem dúvidas, perguntarem, mas eu vou contar então 3 casos do mundo real para vocês. O primeiro deles é o da Air Canada, uma empresa aí de aviação do Canadá que aconteceu em 2004. O que aconteceu aqui, pessoal? Um passageiro ele recebeu uma informação contraditória no chatbot da empresa. Tá? Então ele foi comprar uma passagem e ele recebeu uma informação contraditória do preço da passagem. O que isso significou? O que isso implicou?
Esse passageiro teve que pagar mais, ele pagou mais caro. Então, o preço, na verdade, ele acabou arcando aqui com um custo desnecessário, porque o preço que o chatbot disse era mais caro do que o praticado, era mais caro que o real oficial quando entrasse na página de compra da empresa. Esse caso foi para o tribunal no Canadá e o tribunal canadense ficou do lado do passageiro. Isso significou que, na verdade, o tribunal ordenou que a companhia, que a empresa pagasse esse diferencial e, inclusive, a mais até aqui para o passageiro por conta desse erro da companhia aérea. Por que eu trouxe esse caso, né? Acho que tem alguns pontos importantes aqui. O primeiro delas é a empresa é responsável pela informação que está no seu canal, independente de qual canal seja esse. Então, esse canal era o chatbot, que, by the way, usava inteligência artificial, usava ali soluções de IA, e acabou passando informações incorretas para o seu cliente, para o passageiro. Então, esse é um ponto importante, responsabilidade. A gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação hoje. Eu quis trazer esse caso do mundo real para exemplificar, mas esse é um tema importantíssimo quando a gente fala de governança. Além disso, não tem como deixar 100% claro aqui, mas possivelmente ocorreu até uma alucinação ou uma ausência de validação, uma ausência de fact-checking nessa solução. O que eu quero dizer com isso? Tem controles, quando a gente fala de governança, tem controles que a empresa, as pessoas conseguem colocar em produção, executar para tentar evitar e reduzir esse risco, tá? Então, esse é um caso do mundo real que tem tudo a ver com os controles que a gente vai falar aqui ao longo dessa noite. O que mais? Trouxe mais um. Esse aqui é a Réplica. Réplica de 2025. Réplica é uma startup do São Francisco, aqui dos Estados Unidos, que faz esse cara aqui? Ela oferece serviços de avatar digital. Ela permite que os usuários que sejam, que loguem, que façam parte da plataforma, converse com a sua versão sintética, com a sua réplica. Mas o que aconteceu especificamente nesse caso de uso, tá? A Agência de Proteção de Dados da Itália foi investigar, olhou no detalhe o que a empresa réplica estava fazendo e acabou multando ela em 6 milhões de dólares. Por quê? Porque a startup ela não tinha o consentimento do dado que ela estava capturando, ou seja, ela não tinha esse processo de perguntar e de pedir o ok do usuário para usar aquela informação. E também ela não tinha um sistema de verificação de idade. O que acontece aqui? Muitas crianças acabaram logando e sendo usuárias desse aplicativo. E quando a gente fala de dado de criança, é um tema super sensível. A gente está falando aqui especificamente de um exemplo na Itália, então de um agente regulador europeu que estava aqui vigente na Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, que é a GDPR, e tem vários capítulos específicos lá que falam sobre o uso de dados de crianças, inclusive sobre o quão isso é crítico e o quão precisa ter diferentes controles para de fato serem usados. Então, o que aconteceu aqui? A empresa não se preocupou com isso, ela usou essas informações, inclusive ela nem sabia, em última instância, qual que era a idade dos usuários dela, e foi banida a operação da réplica na Itália. Tá? Então, esse é um tema super sensível, caso do mundo real desse último ano, inclusive, quando a gente fala de que a empresa ela não seguiu ou não tinha alguns controles de inteligência e de dados aqui para colocar o produto de pé. E eu vou trazer mais um caso, tá? Esse eu queria gastar até um pouquinho mais de tempo falando. Não sei quem aí ouviu falar desse caso. Ele chama aqui de deepfake. Alguém, por acaso, levantem a mão aí, quem já ouviu falar desse caso? É um caso deepfake que enganaram aqui executivos de uma empresa multinacional. Deixa eu ver se alguém levantou a mãozinha que conhece esse caso de uso. Vamos ver aqui. Luiz conhece, Eric também conhece, legal. Duas pessoas até o momento, acho que no mais não. Queria gastar um tempinho aqui para falar desse caso, tá? O que aconteceu aqui? Entrou o executivo de finanças dessa empresa multinacional numa conversa online, numa reunião online.
tá? Esse cara é o CFO. Para quem não sabe, CFO é o Chief Financial Officer, então é a pessoa responsável pela empresa, toda a parte financeira, tá? A empresa é multinacional, entraram ali pessoas, a princípio da empresa, e nessa reunião tiveram uma decisão onde o CFO aprovou o envio de 25 milhões de dólares para uma finalidade específica. Então ele aprovou, acabou aprovando e fazendo essa transferência ao vivo, durante a reunião. Isso foi um golpe. No fim do dia foi um golpe. A única pessoa real que existia naquela conversa era o CFO. Todas as outras eram deepfakes, ou seja, geradas sinteticamente por inteligência artificial. A polícia de Hong Kong investigou esse caso, viram que o funcionário, né, esse CFO, ele foi levado a participar com uma série de golpistas. Então, essa reunião, na verdade, ela foi armada, foi um golpe que conseguiu pegar ali grande parte, 25 milhões de dólares, é um valor substancial da empresa, e aconteceu aqui esse exemplo de fraude de deepfake nas empresas, né? Nessa empresa especificamente, que é multinacional. Por que que eu trouxe isso aqui, tá? Primeiro motivo é para trazer um pouco de exemplos e mostrar onde está o nível de criatividade das pessoas que estão cometendo crime com uso de inteligência artificial. O trabalho que as empresas e nós que desenvolvemos soluções que a gente precisa fazer tem que ser contínuo para conscientizar dos riscos e para colocar processos bem definidos nas nossas empresas para ajudar a minimizar esse tipo de situação. Eu sei, é um exemplo bem forte, é um exemplo diferente quando a gente vai olhar aqui o caso de uso, né? Putz, várias pessoas, como é que o CFO não percebeu? A gente pode começar a se perguntar isso, mas no fim do dia aconteceu, de uma pessoa super executiva e pode acontecer com qualquer um de nós. Então, esse é um tema que eu queria trazer e provocar mesmo aqui nesse grupo para que vocês comecem a considerar esses tipos de situações quando vocês forem também trabalhar, desenvolver no dia a dia de vocês. Eu contei um pouco sobre os casos reais aí de violação, de riscos, mas tem dois lados nessa moeda quando a gente fala de inteligência artificial como um todo, né? O primeiro lado tem um potencial, sem dúvida, gigante de captura de valor, de receitas novas geradas, de redução de custo que essa tecnologia vai empregar no mundo real. A McKinsey coloca que tem um potencial de 15 trilhões de dólares adicionados na economia até 2030 com isso. 15 trilhões de dólares. É difícil começar a ter esse valor palpável, né? A gente não sabe exatamente, 15 trilhões, é muita coisa, é difícil comparar aqui esse valor. E a gente vê, vocês sabem, 40% das empresas estão aumentando os investimentos por conta de inteligência artificial, e a gente já está vendo casos de uso em diferentes áreas, diferentes setores, diferentes organizações. Tem o lado da moeda que tem muito valor a ser capturado com isso. Do outro lado, é um pouco do que a gente vai também dar uma prioridade hoje, isso tem que ser feito de uma maneira estruturada e robusta. A Gartner está falando que 80% das iniciativas de IA falham por questões de segurança. E aqui tem dependências dos mais diferentes tipos, tá? Tem dependência de dado, tem dependência da tecnologia e de processos internos da empresa. A IBM solta que todo ano um reporte de violação de dados, quanto custa, quanto que a empresa pede, quanto que as empresas e instituições perdem com vazamento e violação de dados. Esse número gira em torno de 5 milhões de dólares, um vazamento, tá? Em média, um vazamento gera em torno de 5 milhões de dólares. E nesse ano já está contemplado Shadow AI, que foi o tema que eu falei anteriormente, a IA clandestina. O que é essa IA clandestina? É uma IA que roda no ambiente da empresa sem ter um processo robusto e sem ter uma estrutura e processos que governem ela. Então, por exemplo, peguei meu cartão da pessoa física, meu cartão de crédito, passei e estou usando na máquina da empresa uma inteligência artificial, o ChatGPT. Não tem controle de monitoramento, não tem acesso, sou eu tentando acessar e gerando ali informação no ChatGPT. Isso é o que chama de IA clandestina de Shadow AI.
esse fator já impacta nesses 5 milhões de dólares que as empresas perdem por violação de dados. Então, o segundo lado da moeda é que tem um risco, né? A gente vê pesquisas do GitLab, por exemplo, dizendo que quais são os dois maiores desafios de implantação de IA? Privacidade e segurança de dados. O segundo desafio é falta de habilidade específica para deixar isso em produção e para usar de fato. E aí, quando a gente fala de ambiente regulatório, a gente pode, por exemplo, falar de Brasil. A ANPD é aqui a autoridade que ela regula hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, mas provavelmente a mesma autoridade ela vai ter um papel muito importante no marco regulatório da IA no Brasil, que é a PL 2338. E a gente vê aqui também, por exemplo, empresas americanas de teste genético pagando 165 milhões de reais por vazamento de dados do cliente. A gente vê que a IA fortalece hackers e o crime cibernético. Olha que número gigante aqui. O mercado de crime cibernético no mundo movimenta 10 trilhões de dólares no ano. Acho que menos de olhar o valor em si, que é um absurdo esse valor, mas no fim do dia são crimes que acontecem com nós, com a sociedade, comigo, com vocês, que poderia ser evitado se a gente trabalhasse, tivesse uma estrutura, tivesse controles robustos e estruturados nessa tecnologia. Então já é um mercado gigantesco que no fim do dia impacta aqui a sociedade como um todo. Falei um pouco sobre motivações. É, Quero ouvir um pouco de vocês, se vocês tiverem dúvida aqui, fico aberto, tá? Coloquem no chat se vocês conheciam aqui esses casos de uso, se vocês ficaram surpresos, se vocês não ficaram surpresos, parece algo já do dia a dia, mas queria ouvir um pouco de vocês também nesse assunto. Daqui para frente, a gente vai entrar nos princípios, tá? Aqui já é mais o core mesmo da apresentação, vou gastar mais tempo falando disso, mas eu queria que todo mundo estivesse junto comigo nas motivações. Por que que é importante? Por que que a gente está falando disso logo na primeira aula aqui dessa segunda semana do festival? Quem está aqui comigo? Ah, a Sheila não conhecia, ficou surpresa. Legal, Sheila. É surpreendente, especialmente quando a gente fala, por exemplo, do caso do deepfake, né? Enganar, por exemplo, o executivo de uma multinacional para transferir 25 milhões de dólares é, de fato, surpreendente. A gente viu, por exemplo, né, além do deepfake, a gente viu casos de regulatório, proteção de dados. Foram usados dados de crianças de uma maneira indevida, sem o consentimento. Então, também é um tema regulatório, até de lei no fim do dia, que impacta ali a sociedade. Quem mais? Vamos lá. Imagino que Paulo Santos, imagino que associam a IA com engenharia social para atingir o objetivo. Total, tem tudo a ver também com engenharia social. E como a gente tem visto casos que a IA ajuda a potencializar isso, né, Paulo? A Cíntia disse, além da governança, treinamentos para os colaboradores. Acho que o tema do treinamento super importante, ainda mais quando a gente fala aqui de casos como esse, né? Conscientizar as pessoas, treinar a IA corporativa, né? A IA clandestina. A gente tem que fugir desse cenário da IA clandestina. A gente tem que definir processos dentro das nossas empresas, conscientizar e treinar os nossos colaboradores para que a gente fuja disso e vá para soluções estruturadas e corporativas. Boa. A, a Thelma falando que ficou surpresa com as estatísticas. Boa, eu também fiquei. É, a Ana aqui também não sabia, o Ricardo não conhecia os casos, não é surpresa que haveria mau uso da IA. Acho que é isso, sim, né? É uma tecnologia. Pode ser usada de uma maneira muito boa, ou pode ser usada também para o mal, e precisa ter os controles de pé aqui. Então, importantíssimo isso. O Marco pergunta: muitas empresas sofrem com Shadow AI quando a governança é muito rígida. Lucas, você tem visto modelos de governança ágil como Sandbox, caixa de areia para testes funcionando bem para mitigar isso? Marco, sim. A gente pode explorar aqui mais alguns casos de uso. Se eu não te responder até o fim da apresentação, você me fala, mas eu tenho visto sim modelos, controles mais rápidos e processos mais ágeis para colocar de pé.
Fábio, apesar de 800 mil, apenas 10% da população. Realmente, já enfrentamos essas questões. Imagina quanto todo mundo usar, né, Fábio? Bom ponto. 10% da população é bastante, se a gente vê que essa solução tem menos de 5 anos, né? Tem menos de 4 anos. De fato, cresceu muito rápido, mas imagina quando atingir o potencial inteiro, né, a sua totalidade. E esse material a gente vai compartilhar. Eu só preciso depois pedir o ok da professora Alessandra, tá? Mas assim que eu tiver, eu compartilho com todos vocês aqui. Boa, dei uma passada. Eu quero de fato que isso seja um bate-papo, senão parece que eu tô falando sozinho. Eu vou cansar, mas eu quero ouvir vocês. E por enquanto eu vou continuar, mas fiquem totais à vontade aqui para a gente interagir juntos e perguntar aí, tá bom? Vamos lá. Dê as motivações. Por que que é importante falar disso? Como é que a gente tenta se resguardar? Como é que a gente gera controles? Como é que a gente estrutura processos para tentar evitar ou mitigar um pouco desse risco e capturar todo o valor que de fato a gente pode com essa tecnologia, tá? Então, nesse segundo tema, eu vou falar de princípios e fundamentos. A gente vai começar a falar muito superficialmente sobre a tríade da IA. Como é que existe IA de fato? São três grandes fatores aqui que colocam ela de pé. Ao longo da semana e desse festival, vocês vão também receber diferentes conteúdos que falam mais até a fundo de como a IA funciona, né? A gente pode explorar, inclusive, aqui, eu fico mega à disposição para a gente entrar em detalhes. Mas ao longo da semana vocês vão ter também diferentes conteúdos sobre Transformers, sobre como a GenAI funciona, Machine Learning. Mas eu quis deixar um capítulo bem breve para a gente falar sobre a tríade da IA, que vai desde dados, poder computacional e algoritmos. Vou falar também sobre os avanços, a evolução do poder computacional e desses algoritmos. São avanços exponenciais que permitiram a gente estar, por exemplo, usando essas soluções, a gente podendo estar fazendo esses deepfakes, como vocês viram, gerando vídeos de pessoas. Então, como é que isso se deu na prática? E, de fato, os pilares da governança, tá? Temas que eu acho chave para a gente discutir. Eu tenho um objetivo aqui hoje, com vocês, que é vocês não precisam sair craques sabendo tudo sobre governança, sabendo tudo sobre ética de inteligência artificial, mas eu queria colocar essa provocação que pelo menos sempre que vocês forem começar um projeto, sempre que vocês forem estruturar ou executar uma solução de inteligência artificial, isso aqui de alguma forma acendesse uma faísca em vocês e vocês lembrassem desse tema e começassem a se estruturar, pensar possíveis respostas, possíveis ideias, mas que isso fizesse de alguma forma parte do dia a dia de vocês que estão usando inteligência artificial. Vamos começar. A tríade da IA. Se ficar muito chato, se ficar muito básico, me avise, tá? A ideia é ser mesmo introdutório, mas eu sei que é um tema que vocês escutam sempre. Então, se estiver ficando muito chato, vocês levantem a mão e falem aqui, eu paro de falar. Mas eu não posso deixar de abordar dessa tríade. Por quê? Porque na prática, as evoluções que a gente está acompanhando hoje dependem de 100% delas, tá? Então, o ChatGPT, a geração de vídeo, a geração de áudio, tudo passa por esses três pontos aqui. O que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o algoritmo. Algoritmo que na prática é instruções para resolver um determinado problema ou atingir uma determinada tarefa. Os algoritmos evoluíram muito e tem cada vez mais ideias, mais artigos, mais pesquisas nesse tema. E alguns algoritmos até mais antigos estão sendo usados hoje por conta da evolução de dados de poder computacional. Mas algoritmo aqui na prática, então, são séries de instruções para o computador, aqui no caso, para a máquina de fato, atingirem uma determinada tarefa, resolverem um determinado problema. Tá? Algoritmo é um pouco da base de AI. Então, desde os anos 50, são desenvolvidos algoritmos, redes neurais, uma série de técnicas mesmo matemáticas para que a máquina conseguisse aprender e chegar em soluções e resolver problemas.
É o topo aqui dessa tríade que eu queria falar. Então, esse tema é fundamental se a gente quiser se debruçar e entender mais a fundo como o ChatGPT, por exemplo, funciona. Tá bom? O que mais? Nessa tríade tem outra coisa que são dados. O tanto de novos dados gerados nesses últimos anos é algo que cresceu de forma gigantesca, exponencial. E a gente está falando de dado estruturado, não estruturado, foto, imagem, texto, tweet. O tanto de dados gerados foi, foi gigantesco. Isso permitiu que, por exemplo, o ChatGPT existisse no seu poder total hoje que ele está. Inclusive, eu vou falar aqui na frente que tipo de dados foram usados para que o ChatGPT fosse treinado e respondesse as coisas que ele responde hoje. Mas dados, então, fator fundamental quando a gente fala de IA. Por isso que é difícil falar de IA e não falar de dados, porque uma coisa está totalmente dependente da outra. Vocês já ouviram isso, mas dados é o combustível, né? A fonte é o que se alimenta a inteligência artificial. E por fim, na terceira parte aqui dessa tríade, poder computacional. Aqui a gente está falando de, por exemplo, GPU, chips super eficientes e otimizados, processamento paralelo, uma série de evoluções tecnológicas que a gente conseguisse chegar de fato nesses algoritmos e nas aplicações que a gente tem visto hoje, tá? Vocês também acompanham, mas mercado, Nvidia, valor do mercado da Nvidia, né? Esse é um número também gigante aqui para a gente olhar, mas tem tudo a ver com esse tema de poder computacional, porque eles que fazem os hardwares, os chips, as GPUs, que vai ser processado toda essa inteligência e todo o dado aqui que a gente está tratando. Então, sempre quando eu começo falando de IA, eu gosto de mencionar a tríade porque no fim do dia é isso. É uma simplificação, claro que é. A gente pode falar muito, a gente pode descer muito sobre algoritmos, a gente pode descer muito sobre dados e poder computacional, mas no fim do dia são esses três fatores que fazem a inteligência, o poder do ChatGPT ser o que ele é hoje. Olha só que interessante, quando eu bati o olho na primeira vez nesse gráfico, me chamou muita atenção e eu queria trazer para vocês também. Tem uma grandeza computacional que chama FLOP, tá? Que não precisa entrar em tanto detalhe aqui, mas são basicamente operações computacionais, operações que o computador faz. E o número de flops cresceu em 10 anos quase 2 bilhões de vezes. Isso permitiu que os computadores fizessem mais cálculos, por assim dizer, treinassem mais dados, inclusive mais rapidamente, e saiu de soluções, por exemplo, não sei quem aí na época trabalhava com isso, mas tinha soluções, por exemplo, BERT, modelo de linguagem. Os primeiros modelos de linguagem estão aqui, 2012, 2014, 2015, para chegar em soluções como são hoje, por exemplo, o ChatGPT 4, ChatGPT 5, o Palm da própria Google, Gemini. Cresceu o número, olha esse número. A multiplicação de flops aqui foi de quase 2 bilhões de vezes nos últimos 10 anos. Então, o poder computacional cresceu muito e esse foi um dos grandes fatores aqui que possibilitou esse tipo de tecnologia. Olha o AlphaGo aqui, né? Quem conhece aqui o AlphaGo, mas aquela solução que joga, né, de aprendizado por reforço, que depois a empresa do Google comprou, mas que jogava aquele jogo Go, né? Então, aqui em 2016, 2017, na verdade, parece quase pré-histórico aqui, frente aqui às tecnologias e aos modelos novos que a gente vai acompanhando. Então, eu, eu vou deixar aqui um tema que eu vou abordar um pouco dele agora, mas depois eu quero que vocês até pesquisem, se vocês se interessarem, mas por que que os modelos de linguagem alucinam? Pô, Lucas, você está me falando que a gente evoluiu tanto, tem tantos algoritmos novos, tantos dados a mais sendo processados e o poder computacional cresceu tanto, mas por que que esses modelos ainda alucinam, né?
E recente, a OpenAI, ela soltou um artigo que inclusive eles conseguem explicar de uma maneira bem didática lá no site deles, que tenta explicar por que os pesquisadores da OpenAI acham que os modelos alucinam, né? E alucinar, na prática, é dar respostas erradas que a gente esperaria o contrário, ou esperaria é, respostas diferentes, né? Então, esse erro maluco, ela vai muito longe, ela fala mais do que ela cria, ela inventa, isso significa alucinar na prática. Mas por que que os modelos de linguagem alucinam se a gente está evoluindo tanto, se tem tanta evolução? Eu convido vocês a lerem o artigo em si, depois eu deixo o link aqui. O artigo em si, no site deles, eles conseguem explicar de uma maneira mais superficial, mas tem um paper, de fato, matemático, que eles exploram mais. Mas na prática, a resposta deles é a seguinte: quando a gente vai definir os algoritmos, a gente vai definir que dados a gente está colocando e como que a gente quer colocar os acertos da inteligência artificial, a gente remunera, recompensa muito a inteligência se ela acerta. Vou falar de novo o que eu acabei de dizer. Quando a inteligência artificial acerta, ou a gente tem uma expectativa de que ela está acertando, a gente dá uma estrelinha para ela. Na verdade, a gente dá várias estrelas para ela, bate palma e fala: você está acertando, parabéns. Quando ela erra, a gente deixa ela de castigo, joga ela no canto da sala e fala: você errou. O que isso implica no fim do dia? Que ela gosta de acertar e a gente não fala para ela que tá tudo bem se ela dizer que ela não sabe. Então a gente tá treinando ela de uma forma, né? Isso falando de pesquisa, falando de fronteira, ciência de fronteira, tá? Tô falando de pesquisadores que estão desenvolvendo esses novos modelos. Eles estão dando preferência para a IA tentar chutar mais do que dizer que ela não sabe. Óbvio que eles não querem, os pesquisadores estão cada vez mais tentando melhorar isso. Mas eu quero dizer para vocês que tem muita oportunidade ainda delas desenvolverem, de termos soluções melhores e de, inclusive, colocar controles do nosso lado, usuário, empresa, instituição, para tentar reduzir esse tipo de fenômeno. Alguém tinha visto aqui esse artigo? Deu para entender um pouco do por que elas alucinam? Muito superficialmente, tá? Esse também foi o meu entendimento sobre o paper deles, mas eu achei super interessante. Na prática, então, a gente não fala para ela que tá tudo bem se ela dizer não sei. A gente quer que ela chute. A gente remunera mais ela, o algoritmo, se ela tentar acertar, se ela tentar chutar e acertar. Então ela não é incentivada, na verdade, a falar que ela não sabe. Interessante, isso diz bastante, né, sobre é, o ensino mesmo como um todo, né? Aqui o ensino de máquinas, mas obviamente a gente pode explorar, extrapolar aqui esse assunto. Eu tô aqui na rotina IA. Oi, olá, Stefânia, tem alguma dúvida? Não, desculpa, Lucas. Imagina. Pessoal, se tiverem dúvida, levantem a mão, fiquem à vontade, tá? Vou abrir o chat aqui, estou vendo alguns pontos. Vamos lá. Márcio, fornecemos dados há décadas, onde nas redes sociais nós somos o produto. Putz, Márcio, perfeito. Temos como nos proteger. Vou entrar em mais detalhes aqui, tá? Desse assunto específico. Mas boa pergunta. Se eu não responder, você me cobra. Rubem, acredito que a qualidade das informações atrapalha o aprendizado de todos, até da IA. Esse é um tema também específico, né? A qualidade do dado. Não tem por onde escapar, tá? A gente falava muito antigamente sobre o machine learning tradicional, né? Se você garbage in, garbage out, né? Então, se você coloca dados de ruim qualidade, lixo, né, por assim dizer, ela vai aprender lixo, ela vai aprender com uma péssima qualidade também. Wilson, ao usar o chat GPT logado, dando essas respostas de certo ou errado, ela também é treinada? Wilson, ótima pergunta, vou entrar nesse detalhe aqui para frente, tá? O Paulo, ele só comentou, Skynet, ponto. Boa, Paulo. Adorei esse comentário, Skynet.
botar medo em todo mundo aqui. A Cíntia, essa justificativa já foi dita há um tempo atrás, vou procurar a fonte. Eu acredito que faltam dados e refinamento, além de uma curadoria aprimorada. Esse também é um ponto, né, Cíntia? Em algum momento a gente falava, quem lembra disso, né? Mas em algum momento a gente falava assim, no último ano foi gerado mais dados do que na história inteira da internet, ou na história inteira da humanidade. Uma época tinha isso. Quando eu comecei a trabalhar nesse espaço, inclusive essa era uma das coisas mais ditas aqui. Mas de repente, quando a gente fala de modelos de fronteira, ChatGPT, etc, etc aqui, parece que acabaram os dados abertos, né? Acabaram os dados da internet. E então falta ali também dados de qualidade, faltam dados para inclusive ajudar na performance ali dos modelos. Mas esse é um tema interessantíssimo que também a gente pode falar e explorar aqui mais para frente. Bom, quis deixar essa provocação porque tem muita oportunidade, tem muito espaço aqui para a gente construir governança, processo e controles no uso dessas soluções. Eu trouxe esse slide, não vou entrar em tanto detalhe nele, ou melhor, eu não vou explorar exatamente linha a linha dele aqui, tá? Mas quando a gente fala de uso ético, quando a gente fala de governança, é complexo. Não é só colocar uma camada que reduz a alucinação da IA. Não é só bloquear o uso. Não é só evitar que tenha uma pessoa olhando, ou a gente faça isso de uma maneira organizada, ou use o ChatGPT Enterprise, que pode ser uma solução, a gente vai entrar aqui em um detalhe mais para frente. Não é só isso. Quando a gente fala de governança, a gente fala de uma matéria transversal que vai falar de assuntos como quem que é o responsável? Accountable. Quem que é o responsável por aquele modelo? Que estrutura? Que pessoa? Se der ruim em produção, se o chatbot da empresa der o preço errado para o cliente, quem que perde o bônus? Esse é um dos temas, tá? Responsabilidade. Que mais? Transparência. Que dado está sendo usado para treinar IA? Como é que ele chegou naquela resposta? Justiça aqui embaixo. Fair. Justiça. Você está contemplando variáveis demográficas, sociodemográficas na solução? Você tirou os vieses? Você monitora o dado que está sendo imputado? Você monitora o usuário que está usando? Você tem uma política definida? Olha só, dá para ficar muito complexo esse tema aqui. Governança, novamente, não é contratar o ChatGPT Enterprise, não garantir que tem alguém depois administrando a chave de acesso. Não é isso. É uma matéria transversal que envolve uma série de competências e esse slide começa a esboçar um pouco delas. Tá? Essa é uma das provocações que eu quero trazer para vocês. Não é um tema simples, é um tema que está evoluindo. Vocês sabem, todo dia sai uma solução nova, sai um modelo, sai uma aplicação diferente. Tem alguns frameworks, alguns papers acadêmicos, algumas diretrizes, inclusive algumas leis que ajudam a gente a ter uma governança, a ter uma solução mais estruturada. Mas não tem ainda uma resposta padrão. Vocês não vão sair daqui com guardanapo e falar, putz, já sei. Vou colocar, amanhã eu coloco em prática a governança de IA das minhas empresas, na minha solução interna, pessoal, na minha universidade. Isso aqui começa a ajudar a vocês a responderem. É um ótimo pontapé de partida, que é um ótimo início para esse trabalho. Mas são várias competências e exige refino, exige amadurecimento, exige controle. Eventualmente vai passar por pessoas, vocês sabem bem, pessoas, cultura, processo e também tecnologia, mas é muito mais complexo do que isso. Eu falei que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. O que eu fiz nessa apresentação de hoje e eu queria explorar um pouco mais, tá? Eu defini seis temas que eu acho que vale aqui a gente dar um zoom
e a gente vai explorar um pouco mais. Isso aqui é o Fórum Econômico Mundial. Vou pular esse slide, a gente pode se aprofundar depois se vocês quiserem, mas é o Fórum Econômico Mundial dizendo que esse tema é importante para a gente olhar. Ele traz uma série também de nomes aqui, mas eu vou pular ele. Eu trouxe 6, tá? Para mim, plantar a sementinha desses 6 aqui, se vocês estiverem com essa sementinha plantada, eu vou sair bem feliz daqui, porque é o meu objetivo. Então, quando a gente fala de pilares de governança, eu escolhi aqui os que eu acho que são interessantes para a gente abordar. Eu vou passar rapidamente por todos, mas eu também vou dar um zoom, eu também vou entrar em detalhes de cada um deles, tá? Então, fiquem à vontade, tirarem dúvidas, levantem a mão, perguntem, bastante coisa interessante aqui. O que é o primeiro que eu elenquei? Primeiro pilar de governança: supervisão humana e responsabilidade. Estranho, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e o primeiro pilar tem a ver com supervisão humana. Mas é isso mesmo. No fim do dia, quando a gente fala aqui de governança e uso disso de uma maneira estruturada, a gente precisa ter o humano no loop, humano no ciclo. Vocês vão ver eu falando desse termo aqui mais para frente. Human in the loop. Como eu vejo o tema da inteligência artificial? Uma forma de a gente explorar e aumentar a inteligência humana. Então é natural que a gente coloque o humano nesse processo. A gente precisa ter responsabilidade das pessoas que estão implantando a solução, que estão usando, que estão criando essas soluções. Então, para mim, o primeiro pilar para a gente olhar, explorar, é esse: supervisão humana e responsabilidade. O que mais que eu elenquei aqui? Número 2, explicabilidade e transparência. O que é isso na prática? Explicabilidade. Explicabilidade é eu consigo entender e eu consigo explicar para um terceiro por que a IA respondeu aquilo, respondeu o que ela respondeu agora. Se eu tenho um modelo de crédito que usa inteligência artificial, eu sei explicar por que o modelo concedeu ou não concedeu crédito para aquela pessoa? Se eu tenho um modelo de IA que faz diagnóstico médico, eu consigo explicar para o médico, ou melhor, eu consigo explicar para o paciente por que ele disse que aquele paciente teve o diagnóstico? Esse é um tema que a gente precisa falar quando a gente trata de governança. Além da explicabilidade, eu coloquei dentro desse bloquinho também transparência. Transparência tem a ver com quais dados a gente está usando para treinar. Ou melhor, não melhor, mas ou além disso, essa solução foi feita por IA mesmo? Você consegue marcar, você consegue rotular? Para mim, esse é um tema importante para a gente olhar com mais detalhe aqui. Explicabilidade e transparência. 3. Justiça e mitigação de vieses. Adoro falar sobre esse tema. Justiça. A solução que a gente está desenvolvendo, a inteligência que a gente está aplicando, ela considera variáveis demográficas? Vou trazer alguns exemplos para vocês verem aqui. Vocês vão ficar chocados com alguns deles, eu acho. E mitigação de vieses. A gente está dando preferência para alguma classe social, para algum gênero, para alguma profissão nas nossas soluções? Esse é um tema que também é preciso falar. Novamente, vai envolver dados, vai envolver tecnologia, processos. São disciplinas complexas, mas tem que plantar a sementinha na cabeça de vocês que estão desenvolvendo, construindo, seja em empresa, seja na pessoa física mesmo, mas esse é um tema muito importante para quando a gente fala de governança. 4. Segurança e privacidade. Eu estou passando rapidinho, tá? Cada uma delas, a gente vai olhar com mais detalhes. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar especificamente sobre elas, a gente entra em detalhe. 4. Segurança e privacidade. Olha só, a gente falou antes lá sobre o deepfakes, né? Como é que a gente se protege disso? Várias perguntas que vocês colocaram aqui no chat.
o dado que eu estou colocando está sendo treinado uma inteligência externa? Eu estou treinando o ChatGPT com o meu RG, com o meu currículo, com o meu exame, com o meu extrato bancário? Eu tenho privacidade quando eu uso essa solução? O meu cliente tem, o meu paciente tem? Número 4, a gente vai falar disso, segurança e privacidade. 5, monitoramento e qualidade. Aqui, se eu tenho indicadores, se eu acompanho, se a IA está alucinando, se eu acompanho de fato e tenho medidas para resguardar isso. E, por fim, que eu acho que é o grande. Tudo isso culmina para impacto social. Tudo isso a gente chega no fim do dia em impacto social. Que no fim do dia tem tudo a ver com como isso nos impacta, como pessoa, como sociedade. E aqueles velhos discursos e notícias que a gente vê. A IA vai roubar meu emprego. Eu estou sendo enviesado por uso de uma inteligência artificial. Para mim, esse é um dos temas-chave quando a gente discute governança, é como que isso de fato impacta a sociedade, para o bem ou para o mal. Como é que a gente potencializa o bom dela e reduz toda a parte de impacto ruim que ela traz aqui. Tá bom? Naquele outro slide que eu trouxe atrás, ele tem mais temas do que esses, tá? Ele entra em mais detalhes, ele tem mais coisas. Eu não quero passar todos aqueles, eu acho que vai ficar muita coisa. Eu dei preferência para esses daqui, que eu acho que a gente vai conseguir explorar melhor e entender melhor e discutir mais aqui esses assuntos. Vamos lá. Eu vou tomar uma aguinha aqui, e aí, se tiverem uma dúvida também, vocês me falem. Deixa eu até abrir o chat para ver, interagir com vocês aqui. Tem algumas dúvidas aqui. Flávio, como as empresas estão tratando com governança no Brasil? Flávio, ó, tem diferentes níveis de maturidade, tá? Oi. Deixa eu só responder aqui. Quem quiser falar, levanta aí a mãozinha, mas deixa eu responder o Flávio nesse assunto aqui. Como que eu vejo isso, Flávio? Para mim, não tem resposta única, tá? As empresas têm níveis diferentes de maturidade. A gente vê empresas que se preocupam com isso, que, por exemplo, têm processos definidos, políticas claras de uso, definem quem que é o responsável por IA na empresa, mas a maioria delas não tem nada. Não tem política, não tem controle, no máximo tem alguns casos de uso, mas não é ter caso de uso que diz que ela tem uma governança implantada. Então eu diria que a maioria das empresas no Brasil está ainda atrasada em relação a esse tema, mas a gente vê algumas sim, bem mais maduras e com processos já estruturados, tá? Diria que não é a realidade da maioria das empresas no Brasil. O Paulo diz, explicabilidade e transparência, uso de IA certificada pelo profissional especialista. Boa. Paulo, assim, tem explicabilidade e transparência. Tem técnicas utilizadas aqui para, por exemplo, começar a explicar por que IA tomou uma decisão ou que dado ela usou. Você fala de casos de exemplo de médico e de advogado, né? Tem algumas empresas, por exemplo, eu não vou citar muitos nomes aqui, mas tem empresas que tentam começar a responder isso. Então, se você for ver, tem empresas específicas do tipo um ChatGPT para a área da saúde. E aí ela vai dar prioridade para esse tipo de coisa. Eu consigo explicar um diagnóstico, eu consigo explicar a recomendação de um fármaco, de um remédio, de um tratamento. Tem empresas que estão olhando já para essa linha. E aí elas recortam mesmo, um recorte para a área da saúde, para a área médica, para a área do direito, do jurídico. A gente vê sim que tem empresas olhando especificamente aqui para áreas específicas. O Márcio pergunta: ChatGPT, Copilot, Perplexity, alguma é mais confiável? Ó, Márcio, assim, debate pronto para você. Você tem que ler as letras miúdas dos contratos e das soluções que você está contratando. Acho que esse é um primeiro ponto, tá? Se você, por exemplo, for ler que se você não contratar o ChatGPT Enterprise, e aí entrando em mais detalhes aqui,
Todo dado que você imputa lá, você está treinando a inteligência, a não ser que você selecione e marque que você não queira treinar. Se você não tem um enterprise, você não tem o resguardo contratual de que o seu dado não está sendo usado. Inclusive, ele está sendo usado no padrão. Se você não paga pela solução, todo dado que você imputa lá, você treina a inteligência. Vou trazer alguns exemplos aqui para você. Uh, tem alguns. Aí você perguntou de outros, né? Copilot, Perplexity. Tem casos que você instala a solução dentro do ambiente e você consegue rodar fora da internet, por exemplo, uh, ou com controles que você consegue auditar. Para alguns casos, o Copilot é assim, né? Dentro das empresas. Você consegue rodar a solução lá dentro e você tem ali algumas evidências de que o dado não sai e o dado não está sendo usado para treinar. Mas comecem a se perguntar e comecem a testar. Perguntem para o fornecedor. Entrem nas letras miúdas. Vão atrás para entender um detalhe. No fim do dia, se você usa o ChatGPT aberto, você está alimentando ele com o seu próprio dado. Vamos falar um pouco mais disso no detalhe aqui. Ó, eu vou passar pelo primeiro tópico, que é o supervisão humana, tá bom? Supervisão humana, então, é o primeiro tema. Eu risquei a tela aqui embaixo, eu não sei como tirar. Atrapalha você de alguma forma? Acho que não, né? Se alguém souber também como tira isso aqui, me avise. O... Tá me dando um certo toque, tá riscado de verde. Ou vocês nem enxergam que tá riscado de verde. Bom, eu vou seguir aqui. Primeiro tópico que eu comentei foi supervisão humana, tá? Para mim, esse é importantíssimo falar quando a gente trata de governança. O que entra aqui? Tem um conceito que é estudado e vocês podem pesquisar aqui, tem bastante artigo, tem referência técnica sobre, que é Human in the Loop. Ou seja, eu consigo adicionar um ser humano no ciclo de uso de inteligência artificial? Qual que é a sacada aqui? A sacada é, existem processos tão críticos ou processos que a inteligência tem tanta, ou melhor, ela tem incerteza sobre a resposta, que eu prefiro colocar um supervisor humano para validar. Problemas do tipo que envolvam saúde, problemas que envolvam decisões que a IA não tem certeza sobre a resposta, é possível adicionar supervisão humana e é incentivado a colocar supervisão humana para melhorar o processo e para de fato ajudar com qualquer risco e qualquer resposta errada que a inteligência dê. Então, na prática, funcionaria assim: um humano, um supervisor, ele entra no meio desse processo e ele valida. Qual a resposta a IA deu? Ela tem incerteza? Ela está insegura? Existem técnicas para você começar a falar disso, de insegurança, de não certeza. Você consegue definir processos para então entrar um supervisor no meio desse processo e falar: opa, essa decisão é crítica. Eu vou tomar ela. Eu não vou terceirizar para a IA. Ou eu vou corrigi-la. Vou tentar melhorá-la. Vou melhorar a performance dela. Human in the loop. Esse é um processo que dá para ser feito para ajudar aqui nesse tema de supervisão e governança dentro de uma empresa. E você consegue, inclusive, definir quem que é essa pessoa, né, de qual área ela poderia fazer parte. Se eu falo de um modelo para radiologia na área da saúde, deveria ser um médico radiologista. Quem que é essa pessoa? Então, isso começa a aparecer em empresas que têm uma maturidade maior quanto ao uso de inteligência artificial. A gente vai ver que não é simplesmente na resposta ou no treinamento da IA que existe etapas em que o ser humano atua. Aqui é mais para exemplificar isso. Qualquer parte, a gente falou, ela acessa dados. A gente vai tratar dados, ela pode criar novas features, novas variáveis.
tem uma série de etapas em que o ser humano consegue atuar e consegue validar dentro desse capítulo de supervisão humana. Aí tem até uma brincadeira aqui na imagem, né? Pô, eu pensei que era só a parte de tuning de modelo e de treinamento. Não é, tem uma série de validações em que é possível ter um tipo de supervisão, de ter um tratamento, de ter uma atuação humana para conseguir, enfim, melhorar ou governar, deixar a IA, a solução de IA estruturada aqui para isso. Falei sobre o primeiro. Vou pular então para o segundo tema, o segundo tópico que eu falei, que é explicabilidade e transparência. Tudo bem até o momento? Estou abrindo aqui rapidinho. Tem algumas perguntas aqui específicas do Williams Nobre para anamnese, de forma mais simples e direta. Eu não entendi. Você quer um exemplo de IA para anamnese? É isso, Williams? Tem alguns, assim, eu não vou também ficar divulgando muitas empresas aqui, mas pode pesquisar e faça essas perguntas para os fornecedores. Eu sei que tem algumas startups, por exemplo, que fazem parte do Inova HC, que é o hub de inovação do Hospital das Clínicas no Brasil, tá? Pesquisa lá dentro do Inova HC, startups que estão falando e estão tratando anamneses de uma maneira mais específica. Se você pegar os maiores hospitais, alguns deles já estão fazendo isso, tá? Então já estão usando supervisão humana, isso é a resposta aqui. Já estão usando supervisão humana para ajudar, refinar e controlar a saída das inteligências. Então, alguns hospitais que eu tive contato aqui, grandes no Brasil, já estão usando. A IA, neste caso, tem milhares de deduções em quem confia, no humano ou na máquina. Márcio, esse é um ponto importante, assim, quem que vai ser o grande tomador de decisão aqui? Isso é um problema dentro desse tópico. A empresa, a gente tem que definir. Se tiver um nível de incerteza, e novamente, a gente consegue definir, para alguns casos, a gente consegue definir níveis de incerteza. Na política, a gente tem que falar, quem que toma a decisão aqui? Então, a gente deveria. Isso é uma política que a gente institucionaliza, define, escreve, aprova, assina dentro de uma empresa. Então, esse tipo de pergunta que você fez aqui, que é ótima essa pergunta, faz parte também desse capítulo, tá? É claro, na prática, parece mais complexo. Você vai pegar um caso que você não sabe se a IA tem dúvida, ou que ela estava certa e que você, ou melhor, ela estava errada, mas ela achou que ela estava certa. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. A gente está falando de estatística aqui, ela vai acontecer. Como é que você consegue colocar controles mitigatórios para evitar que você não vai ter ninguém olhando lá na frente? Novamente, para casos de saúde, é fundamental em algum momento desse ciclo ter alguma pessoa, algum humano olhando e supervisionando. Para outros casos, eu aceito assumir o risco, por exemplo. Eu vou fazer captura de entidade e nota fiscal. Tá, se errou em algum momento, depois, assim, eu posso não estar matando ninguém. Acho que existem riscos que a empresa tem que assumir e que ela pode assumir com certo nível ou não de apetite, tá? Então, novamente, eu falei no início para vocês, tá longe de ter uma resposta de um manual de como que opera isso 100%. Não tem. Tem temas mais complexos, tem temas mais nichados, específicos, que a gente precisa se debruçar e discutir melhor. Tem discussões éticas mesmo, de valores de ética, que a gente também precisa definir e escrever dentro de uma política, dentro de uma casa, dentro de uma sociedade. Eu estou trazendo alguns pontos aqui para ajudar a gente começar essa conversa e para a gente explorar ela sempre que a gente for usar soluções desse tipo.
Estamos em 120 pessoas, olha que legal. Que ótimo. Fico muito feliz, todos vocês 120 que estão aqui. Inclusive, Giovana, já são 8h20, 8h10, desculpa, 8h11. Eu sei que você ia passar a lista de chamada, né? Isso Ah, mesmo, professor. boa, vai lá. Pessoal, para quem está assistindo aqui o nosso evento, pelo menos vocês devem participar de 4 para garantir um certificado do LabData. Nesse momento, para vocês conseguirem emitir esse certificado, vou pedir a gentileza de vocês marcarem a presença de vocês. Vou colocar aqui no chat, tá bom? E aí vocês vão receber um forms. É bem tranquilo, a gente vai pegar algumas informaçõezinhas para depois, posteriormente, a gente conseguir fazer esse certificado, tá bom? Vou colocar aqui no chat e a gente já volta para a aula. Boa. Vou ficar chateado se todo mundo for embora depois que eu ensinar. Mas é isso, eu entendo também que tá tarde, o pessoal, segunda-feira já 8h12. Mas enfim, temos aí um tempinho de matéria, prometo passar rápido e explorar os pontos mais interessantes aqui também e deixar um espaço para a gente discutir, tá, em conjunto. Você me avisa, tá, Gil, quando eu posso voltar aqui. Já lancei no chat quando você quiser, professor. Tá Coloquei bom, agora. perfeito. Obrigado. Boa. Imagina. Vamos lá, então. Vou tentar ser mais rápido e explorar os outros temas aqui. Vamos lá, explicabilidade. Eu falei um pouco sobre isso lá atrás, né? Como que eu explico uma saída, um resultado de uma inteligência artificial? Quando a gente falava dos modelos tradicionais, se é que a gente pode dizer assim, mas os modelos anteriores a GenAI, de Machine Learning, a gente conseguia ter algumas soluções mais ou menos já mais estruturadas. Por exemplo, um negócio chamado Shapley Values. O que é isso? É uma forma de mensurar ou de tentar explicar quais variáveis e como essas variáveis interferiram na resposta. Tá? Gráficos desse aqui, coloridos, azuis, rosas, projeções como essa daqui embaixo, ajudavam a explicar uma solução, uma resposta do modelo. Para GenAI, então assim, existe coisas desse tipo para a gente começar a explicar modelos tradicionais de machine learning. Para GenAI, ou seja, aí falando aqui mais de LLMs, soluções como o próprio ChatGPT e coisas assim, começa a ficar um pouco mais complexo e ainda não temos soluções tão de prateleira como, por exemplo, o Shapley Values. Existem algumas coisas, por exemplo, reasoning, né, técnicas e capacidades de razão e raciocínio que a gente consegue embutir dentro da inteligência para que ela comece a explicar por que ela foi pela direita e não pela esquerda, por que ela usou aquele termo e não aquele outro. Então, a gente consegue adicionar essas camadas de reasoning para ajudar nesse tema de explicabilidade. E transparência? A gente falou, vamos lembrar da tríade lá do início da aula. Tríade de IA, dados, algoritmo e poder computacional. Tá bom, que dado que o ChatGPT usou para treinar e chegar na performance que ele tem hoje? Olha aqui, tá na tela. Esse é o dado. 60% do dado é o que ele chama de crawl, common crawl. O que é isso? O raspa-tela. Entrou na internet, raspou a tela da internet. Ah, mas que site da internet? A princípio, de boa parte dela. Tudo que é aberto, tudo que é público, site de notícia, blog, rede social. Olha só a rede social aqui. 60% dela. Bastante, hein? O que é esse segundo e 22 aí, o WebText 2? Fóruns de discussão abertos. Então, olha só que interessante, 60% do dado treinado no ChatGPT 3, tá? Possivelmente teve mudanças, mas não tão acentuadas. Mas alguma mudança para o 4 e para o 5. Mas eu não diria que muita. 60% raspagem de tela da internet. Site de notícia, rede social.
transparência do dado que a gente está usando é um tema importante. Por quê? Porque você limita ou traz viés para a resposta da sua solução. 3% Wikipédia, eu fiquei surpreso, eu achei que era mais aqui. Esse tema é super importante quando a gente está falando também de transparência, então de governança. E também quando a gente fala de transparência, a gente dá para falar a seguinte coisa. Deveria ter um rótulo sempre que a IA traz uma solução ou traz uma imagem? Sim, deveria marcar essa imagem que foi gerada por IA, mas não está marcado. Eu caio de vez em quando em uns vídeos na internet achando que são reais e não são. Que nível de transparência a gente quer para o nosso caso de uso, para a nossa empresa, para o nosso dia a dia? Vai depender. Tem caso que eu acho que precisa ter sim a marcação, um rótulo. Tem casos que eu acho que não. Responder um e-mail. Sempre que eu respondo um e-mail para o cliente, eu faço de 100% eu. Tem vezes que eu uso. Mas eu não acho que eu precisa responder que coloca lá abaixo que tem um rótulo que eu usei IA em algum momento lá. Vou dar um crédito. Tomar uma decisão de diagnóstico médico. Vou gerar uma imagem que isso pode ser usada, repercutida. Acho que vale. Acho que é um tema que a gente tem que discutir minimamente. Duas coisas na transparência: o dado que ela usou para treinar, e dois, se ela foi gerada ou não com IA. A ida e a volta. Novamente, não é um problema simples, não tem resposta pronta. Vai depender muito do caso de uso, mas isso precisa estar nas conversas, isso precisa estar de alguma forma sendo discutida e decidida quando você vai colocar um negócio em produção, quando você vai construir e implementar uma solução de inteligência artificial. Esse aqui é o de justiça. Justiça e mitigação de vieses. Olha só. De alguma forma, a IA foi treinada em cima de um grupo não privilegiado, de um grupo menor. Pode ser diferentes coisas, pode ser renda, pode ser geolocalização, gênero, pode ser um viés, pode ter uma característica sendo amostrada de uma forma maior do que outra. Eu considero isso na minha decisão. Eu tento mitigar esse risco. Novamente, aqui a gente tem técnicas estatísticas para ajudar a empresa a reduzir esse tipo de viés. Existem técnicas para reduzir vieses e para aumentar a justiça. Que bom! Olha só isso aqui. Quem que lembra desse caso? A ferramenta de AI da Amazon sexista. Aqui. Caso de 2018. O que fazia essa ferramenta? Basicamente, e aí esse foi o argumento deles, tá? Olha aqui o gráfico da direita. Olha o argumento da Amazon. Ah, mas eu treinei a minha inteligência que faz seleção de candidatos para vagas aqui na Amazon usando os dados reais. E o que dizia os dados reais? Que normalmente tem mais homens do que mulheres em cargos técnicos. Ah, eu usei esse dado. E aí acabou aprovando mais homens do que mulheres. Péssima resposta. E ela não considerou, na verdade, esse tema na hora de colocar a solução de pé. Alguém tem ideia de por que eu coloquei esses camundongos aqui para falar desse tema de justiça e vieses? Com ela. Oi. Acho que alguém abriu sem querer. Alguém tem ideia? Vou deixar aqui um tempo para vocês colocarem. Eu fiquei em choque quando eu descobri, tá? Se alguém tiver ideia, coloca aqui para mim, manda no chat ou levanta a mão. Não tenho ideia, Ira. Eu não tinha também, Ira, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso. Sabia que no mundo científico testa-se mais e são aprovados mais papers e artigos
sendo testados remédios e fármacos e substâncias em camundongos machos do que fêmeas. Vou falar de novo. Aprovam-se mais fármacos, testam-se mais substâncias em camundongos machos, muito mais do que testam-se em fêmeas. Uma acadêmica nesse nicho estava me contando isso. Isso é um problema global, internacional, tá? Por quê? Ela estava me trazendo uma particularidade. O camundongos fêmeas têm mais hormônios e têm hormônios mais complexos do que os machos. Isso pode acontecer por questão genética, e acontece mesmo. Era mais fácil, então, aprovar um fármaco, testar um medicamento num camundongo macho do que num fêmea. Então, aprovava-se mais. Era do interesse do pesquisador ter o paper aprovado. Olha que coisa. E acabava testando menos em fêmeas. O que isso impacta? Impacta muito. Porque toda a parte de hormonal, eventualmente, nem vai ser testada ou vai ser testada numa menor quantidade. Isso tem tudo a ver com justiça e mitigação de vieses. A gente acaba perpetuando esses vieses porque a gente não para e pensa e olha especificamente para esse cenário. Isso aconteceu sem uso específico de IA. Isso acontece, no fim do dia, no mundo científico e no mundo de aprovação de fármacos. Pode acontecer no modelo de seleção, como aconteceu com a Amazon. Pode acontecer no modelo de crédito, como boa parte de vocês pode trabalhar com isso. Ou no modelo de diagnóstico, ou no modelo para a área de advocacia. Vamos ganhar ou vamos perder esse caso? Tem viés na base? Eu consigo mitigar esse risco? Eu fiquei em choque quando eu descobri que isso acontecia numa escala global e ainda mais numa escala tão importante quanto é o mundo de fármaco e de saúde. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver. Duvido que vocês achavam que a seleção de camundongo tinha a ver com essa aula, mas super tem. Olha que engraçado. Engraçado modo de dizer, porque é péssimo, né? Mas enfim, tem acontecido. Que bom que agora, né, de aqui em diante, pelo menos vai ser um tema que vocês vão ponderar e vão pensar. Esse vocês estavam falando bastante lá no chat, segurança e privacidade. Olha só, olha esse exemplo aqui. Esse é um usuário da direita, tá? Estou mostrando a parte da direita. Esse é um usuário perguntando alguma informação para o chat GPT. Ele responde o nome do candidato e o número de registro, como se fosse, sei lá, o CPF dele. Olha só. Se você usou o dado no chat GPT aberto, ele está usando para treinar o modelo dele. Se a gente não colocar esses controles de pé, a gente está treinando uma inteligência externa, a gente está vazando um dado que pode até nem ser nosso. Quebra de patente. Já aconteceu. Tem notícia. Empresa que perdeu a patente porque jogou documentos relacionados a ela no GPT aberto e essa informação estava pública nas semanas seguintes. Vamos jogar, por exemplo, o meu extrato bancário. Vai falar da minha conta bancária, o meu número de cartão, meu CVV, minha chave de API. Sou técnico, estou desenvolvendo uma solução, joguei minha chave lá. Em algum momento vai estar pública, se você não tem o controle necessário aqui para esse tipo de tecnologia. Olha como esse tema de segurança é importante, né? A gente está falando então de precisa ter controle, especialmente em dado pessoal, em dado sensível, em dado estratégico de vocês. É uma propriedade intelectual, é um dado do cliente, do paciente de vocês. Vocês anonimizaram, vocês minimizaram o uso de dados, protegeram, usou de acordo com o consentimento. Vou lembrar daquele caso da réplica no início da aula. Tinha o consentimento dado, tinha uma base legal para ser usada aquela informação.
Enfim, e no geral tem uma série de outras técnicas, uma série de outros riscos quando a gente fala de segurança para esse tipo de tecnologia. Olha só o primeiro aqui da esquerda. AI Generated Deepfakes. Os deepfakes, ou seja, aqueles vídeos falsos gerados por IA. Aquele outro caso do mundo real que a gente viu, que o CFO foi enganado e transferiu aquela bagatela lá de milhões de dólares para criminosos. Quais são os controles aqui, né, de pé? Muito importante falar desse tipo de conceito. E tem um que está aparecendo bastante. Quem é do mundo de tecnologia e segurança lembra de um termo que é SQL Injection. O que é esse SQL Injection? Basicamente, quando você entrava num site ou numa plataforma e você ia lá na URL e digitava, por exemplo, um comando de SQL e tinha alguma vulnerabilidade na tela, ou na plataforma, ou na aplicação, que você conseguia, por exemplo, pegar uma senha, pegar um dado sensível. Hoje tem o que eles chamam de prompt injection. O que é esse prompt injection? É você num chatbot tentando roubar uma informação, fazer um uso indevido da inteligência. Se a gente desenvolver um chatbot no nosso dia a dia e disponibilizar para o nosso cliente, para o nosso paciente, para o nosso usuário, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Como que a gente se resguarda a ataques de prompt injection? Novamente, eu estou falando sobre bastante coisa. Não espero que vocês também vão decorar tudo, ficar craques amanhã nesse assunto, mas eu quero plantar a sementinha. Super importante a gente pensar sobre essas coisas. Tem uma série de riscos que a gente precisa começar a discutir, definir, tentar mitigar, criar controles para mitigar. Tá bom? E aqui, entrando em mais detalhes de monitoramento e qualidade da solução como um todo, não vou ser exaustivo, acho que a gente está passando e falou sobre bastante coisa, na verdade, aqui até o momento, mas tem uma série de indicadores que a gente pode começar a capturar, medir, controlar, tanto de usuário, quanto ao uso mesmo, quantos tokens eu estou disponibilizando para o meu time, quais usuários têm acesso, a IA está respondendo de acordo, eu consigo capturar e monitorar a resposta dela, feedback. Então, tem uma série de indicadores que também fazem parte aqui desse capítulo de monitoramento e qualidade. E tudo chega no último ponto aqui, e aí me desculpem, eu não consegui traduzir a tempo esse slide, mas eu vou traduzi-lo aqui on the fly para vocês, aqui ao vivo, dentro da minha capacidade limitada, mas eu vou tentar traduzir alguns pontos que eu acho mais importantes. Então, por que a gente fala de tudo isso no fim do dia? Porque o uso dessas soluções podem nos impactar no fim do dia. Então, que tipo de impacto pode ter? A gente já falou de alguns lá atrás. Fraudes, roubos, a minha informação sendo exposta na internet para outras pessoas. Eu acabar atendendo mal o meu cliente, o meu paciente, errado, olha isso, atendo errado essa pessoa. E aqui tem alguns outros que eu vou passar brevemente, mas para a gente olhar tipos de impacto. Né? O primeiro fala de AI bias, né? O viés da inteligência artificial. Posso trazer vieses, como aqueles que a gente tem falado. Viés de gênero, de alguma variável sociodemográfica. Ou, por exemplo, perdas de emprego. Né? A gente falou sobre isso no início. Se você é uma pessoa que está implantando em escala, criando esse tipo de inteligência, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar, parar e entender. Eu vou impactar a sociedade, eu impacto como? Né? No todo, o nível profissional, o nível pessoal, no geral, até questões de terrorismo e armas, de alguma forma, isso pode impactar. Se você não tem a sua solução bem controlada, novamente, disponibilizo um chatbot para o meu cliente. E ele começa a perguntar sobre como fazer armas caseiras.
Esse é um risco que pode acontecer. Baita risco de imagem para sua empresa. E um risco ainda real de a pessoa estar de fato mal intencionada e desenvolvendo uma solução, enfim, com esse viés ruim para a sociedade. E por fim, até temas como invasão de privacidade e discriminação, né? Discriminar uma pessoa, discriminar uma parte da sociedade ou invadir a privacidade da pessoa com informações que ela não gostaria ou ela não daria o consentimento para aquela informação estar sendo usada de uma forma que ela consiga controlar. Então tem uma série de impactos aqui que eu queria trazer à tona para vocês. Novamente, não sendo exaustivo, acho que a gente deu bastante exemplo, mas para ficar na cabeça e plantar a sementinha, que esse é um assunto importante quando a gente vai falar de AI, quando a gente vai construir soluções, executar soluções prontas. Esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que pensar. E que bom que foi a primeira aula aqui desse tema. Vou ficar bem feliz se vocês lembrarem dela para frente e começarem a se provocar e explorar. E eu acho que grande parte da resposta tem tudo a ver com isso aqui, de design ético. Como que daqui para frente, nas soluções que a gente vai desenvolver, eu considero direitos humanos, o esforço humano e a experiência no fim do dia de nós, seres humanos, na solução. E como é que a gente trata isso de uma maneira bastante robusta e estruturada para evitar esse tipo de risco. Eu vou ser bem breve, eu prometo que eu estou acabando. Eu sei que a gente está passando do time que eu tinha falado, mas é literalmente o final da apresentação. Eu quis trazer mais a título de curiosidade, mas tem uma série de regulações sendo aprovadas, discutidas ou tramitadas aqui no mundo todo para falar desse tema. Tem aqui também, inclusive, benchmarks e boas práticas de mercado que a gente pode olhar, explorar, fuçar. Vou trazer algumas importantes aqui, né? O Brasil, como eu disse, está tramitando o seu marco regulatório de AI, que é a PL 2338. Tem muita coisa que ainda não está certa, tem muita coisa que talvez a gente está sendo muito conservador ou sendo pouco para algumas outras. Tem bastante oportunidade ainda, eu convido vocês a pesquisarem e irem atrás disso, mas minimamente discutir esse assunto é importante. Colocar controles para a sociedade é importante. E a gente também tem visto ao longo do mundo aqui que também tem outras guidelines e guias, né, no geral, e regulações que a gente pode usar para conhecer, usar como referência. Os Estados Unidos tem o Ato da Califórnia, e tem algumas outras coisas que vão muito na linha de proteção de dados. União Europeia já está mais evoluída no tema de AI, então tem o Ato Europeu de AI. Então, alguns dizem que é muito conservador, também, novamente, convido vocês a olharem, acho que mais do que eu dar minha opinião aqui e falar, eu acho que precisamos abrir essas conversas e discutir. Enfim, o Brasil tem ido numa linha de talvez pegar o que a União Europeia fez e até colocar mais e mais controles em cima. Tem coisas que são boas, tem coisas que tem que explorar melhor e a gente precisa ainda fazer algum trabalho para colocar de fato esse projeto de lei de pé. Mas é inevitável que ter diretrizes, ter leis e obrigações e direitos bem definidos, bem claros, é fundamental. Vocês viram o tanto de risco, impacto que isso pode acontecer. E aqui eu trouxe também, vou compartilhar depois para vocês, mais algumas comparações, né? Essas comparações que eu trouxe aqui, ele traz numa tabela mais estruturada aqui, mas eu compartilho com vocês para olharem com mais detalhes. Bom, estamos chegando no fim, 8h35 já. Falei muito, quase sem voz já. E queria ouvir vocês, levantem a mão, né, vamos bater um papo nesses minutos finais. Quero mesmo discussão, quero que a gente converse mais. Eu quis trazer, né, em 1h30 aqui, pílulas e pontos que eu acho importante. Acho que o mais que eu queria deixar é uma realidade, já não é mais o futuro. A gente está usando e precisa usar mesmo. Tem muita coisa que a gente vai ganhar com o uso dessas inteligências, dessa tecnologia.
Eu vivo esse mundo há mais de 10 anos, tem muito benefício para ser capturado. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns controles que a gente precisa colocar de pé. Tem algumas boas práticas, algumas ideias, algumas políticas que a gente tem que definir, minimamente conversar a respeito. E aí, com isso, eu deixo aqui, encerro as minhas contribuições até o momento e abro para vocês. Acho que agora é mais conversa. Fiquem abertos aqui, vamos discutir. Quero ouvir, quero conversar, quero discutir. E eu vou abrir o chat também, que alguns de vocês colocaram perguntas. Ah, Camila aqui, ó. Em caso de transcrição de reuniões, por exemplo, via Copilot ou Gemini, os modelos utilizam as informações da transcrição para treinamento do modelo. Dá uma olhada, Camila. Se você contrata lá a versão Enterprise dessas AIs, vai estar no contrato que ela não. Provavelmente vai estar no contrato que ela não usa para treinar, tá? Mas dá uma validada. O ChatGPT é assim, na Enterprise é assim. Se não é o Enterprise, você não tem garantia nenhuma, nem contratual. Então, com certeza, nas versões gratuitas ou para usuário, eles usam sim essa informação para treinar ou para refinar. Márcio, a Surfshark é confiável sem querer usar nomes. VPN. O Márcio trouxe algum exemplo aqui, eu confesso que eu não conheço. Se quiser depois trazer mais aqui exemplo, Márcio, fica à vontade, tá? Quiser abrir e comentar. O João trouxe da ISO, tem ISO que fala sobre proteção. Sabia que Brasil tem mais de 40 regulações e setoriais que falam de proteção de dados como um todo. Tem muitas ISOs, né, que vão ajudar a regular também, ajudar a dar boas práticas aqui, na verdade, sobre esse tema. Então tem bastante coisa interessante para fuçar em relação à ISO. O pessoal querendo material, eu vou compartilhar. Eu só vou fazer o acordo aqui com a professora e eu compartilho com vocês. Tanto a gravação da aula vai estar, certo, Giovana? Vai estar independente, né? Vai sim. Daqui a pouco a gente vai colocar também no nosso site e dos outros cursos Boa, anteriores também já estão disponíveis. boa. Ricardo, professor, concordo que devemos tomar medidas regulatórias de proteção, mas como podemos evitar a divulgação de dados internos da empresa, já que todos os colaboradores, fornecedores, ou seja, qualquer pessoa com celular pode compartilhar dados da empresa involuntariamente? Que recursos ou tecnologias? Ótima pergunta, tá? Como eu falei, não é um tema simples de resolver, não tem um guardanapo com todas as soluções, Ricardo. Amanhã isso vai estar 100% protegido ou 100% governado. Tem algumas respostas e algumas coisas que a gente consegue ajudar. A conscientização é super importante aqui, tá? Treinamento, como que essa solução funciona. Muitas pessoas nem sabiam que colocar o dado lá estaria treinando uma inteligência externa, estaria abrindo ou violando uma proteção. Então, eu acho que um dos pontos fundamentais é aqui a conscientização e a parte de educar. O que mais eu acho que dá para usar? Tem tecnologia, sim, que ajudam com isso. Também não vou ficar fazendo divulgação. Tem empresas que fazem anonimização de dados, privacidade de dados, tá? A única divulgação bem breve que eu vou fazer é que a Eudalia atua nisso, mas tem uma série de outras também que fazem, tá? Eu montei, inclusive, a Eudalia para ajudar nesse espaço, mas tem outras que você consegue usar, procurar, que ajudam tanto a proteger o dado, anonimizar ou minimizar as informações que vão ser usadas e vão ser compartilhadas. Tem outras soluções do tipo trazer a inteligência para dentro da sua estrutura. Também é possível, né? Trazer a inteligência para dentro de forma que o dado ali não saia. Então é possível também, em nível de corporação, também é possível fazer isso. Márcio, VPNs como Surfshark, NordVPN são confiáveis, tipo como proteção de dados. Boa, Márcio, assim, talvez não tenha tanto detalhe, tá? Eu preciso dar uma fuçada melhor, né? Eu conheço a NordVPN, inclusive já usei bastante. Ela não,
não chega a ser a mesma coisa para uso de AI aqui, tá? Eu acho que, na verdade, nem atende grande parte aqui dos casos que a gente levantou. Então, o que ela ajuda é muito nessa parte de acesso à informação, nessa troca de IP na região. Então, assim, de forma muito superficial, eu acho que elas são boas para o que elas se propõem, mas eu acho que ainda tem, não, de fato, não atende tudo que a gente tratou aqui ao longo da apresentação. João, professor, teria algum modelo de política de IA para empresas? Tem uma série, eu vou deixar aqui alguns benchmarks, tá, João? Referências, guias para ajudar. A gente falou de algumas regulações que vão ter algumas ideias, algumas dicas para isso. No fim, aqueles 6 pilares que eu fui colocando, já pode começar a pensar, já pode começar a usar alguns deles para começar a definir as suas políticas, né? Supervisão, primeiro delas, por exemplo, supervisão. Pô, onde vai entrar a supervisão de IA da minha empresa? Quem que define? Isso dá uma política, né? Para quem que eu vou disponibilizar a inteligência artificial? Então, é para todo mundo? Como vai ser? Vai ser corporativo? Não vai ser? Tem uma série de pontos aqui que eu fui falando que pode virar política, mas eu trago sim, dentro desse material tem algumas referências, mas eu vou trazer, eu trago links, tá? Eu trago links de referência também. Jéssica, professor, na sua visão, onde começa a responsabilidade moral? Na coleta dos dados, no design do modelo ou na aplicação final? Putz, ótima pergunta. E você falou que tem outra. Quais competências éticas serão mandatórias para analistas e gestores nos próximos 5 anos? Jéssica, em relação à sua primeira, todas. Assim, é difícil priorizar. E aí eu vou te falar por quê. Lembra da tríade. A tríade vai falar de algoritmo, vai falar de dados, vai falar de poder computacional. Sem dado, primeiro, não vai existir solução. Sem você ter o design e como que isso impacta o seu cliente, o seu paciente, também não, né? E a aplicação, o canal dela, também totalmente. Eu acho que talvez a minha forma de pensar aqui para você vai ser foca na onde você consegue controlar mais. E se você não consegue controlar, cria controle mitigatório. Por exemplo, você não vai conseguir treinar o modelo do zero. Você não vai criar um novo GPT. Então, a coleta de dados no fim do dia, para o modelo central, você não consegue fazer. Mas o que você vai enviar para fazer uma estrutura de RAG, para fazer uma solução um pouco mais refinada, isso você consegue. O design você vai controlar melhor e a aplicação final você vai controlar melhor. Então, acho que a minha forma de pensar aqui vai ser essa, assim, foca talvez onde você consegue controlar mais, e no que você não consegue, valida. Valida se tem algum controle para isso. Tá? E acho que, assim, competências éticas mandatória, os pontos que eu falei hoje, eu acho que são, na minha visão, deveriam ser mandatórios, tá? Mas eu gosto muito de justiça e redução de vieses. Para mim, esse é um dos, assim, isso é chave. Pensar nisso é chave, tá? É chave para melhorar a performance, é chave para tentar evitar qualquer tipo de risco, de discriminação mesmo. E aí, em segundo lugar, eu falaria também da privacidade e da segurança. Não tem como, é uma bandeira que eu levanto bastante. Eu não quero ter minha informação vazada. Imagina um laudo médico de um diagnóstico médico, você usou no GPT, pode estar público depois. Olha o risco dessa informação. Para mim é mandatório esse tipo de pensamento. Tá? Tem bastante coisa. Vamos ver o que mais aqui. Se vocês quiserem falar também, viu, pessoal? Vocês estão tímidos demais. Eu falei muito. Lilian, professor, gostei da aula. O case Informações na Prática ajudou muito a assimilar o conteúdo. Na empresa que eu trabalho, eles exigem bastante usabilidade. Exigindo bastante a usabilidade. Fiquei com uma dúvida na questão quando você falou que estamos ensinando errado. Como deveria ser na prática o ensinar certo da IA? Boa, Lia. O que eu falei no início sobre o ChatGPT não é que a gente, na verdade, ensina errado. Assim, vamos lá. Quem está treinando e criando essas soluções no fim do dia? São os pesquisadores, quem está fazendo ciência e tecnologia de fronteira, tá? Então são os pesquisadores, por exemplo, da OpenAI,
da Anthropic, do Google, etc, etc. Eles acharam um potencial erro na forma que eles desenham o algoritmo e o sistema de recomendação para falar se o algoritmo está indo para o lugar certo ou não. Eles já estão trabalhando nisso. É interessante a gente acompanhar, porque tem sempre novidade, mas o jeito certo ali, né, e não é necessariamente o único jeito, mas uma das formas que eles estão olhando é, às vezes está tudo bem ela não saber. E você falar isso para IA, nesse caso, pode ser importante. Então, aqui eu estou falando novamente, mais de fronteira, mais de quem está desenvolvendo os novos algoritmos, os novos GPTs, mas é um ponto que eles pegaram esse erro, divulgaram e estão evoluindo. Acho que é menos um erro e é mais um aprendizado com essa tecnologia. A Marli perguntou como a Amazon regulou os dados enviesados ou não regularizou. Marli, até onde eu vi, eles tiraram de produção aquele modelo, tá? Eles não fazem mais uso de IA para fazer seleção. Eles tiraram, eles viram que eles erraram, eles tiraram de produção. Ó, o João falou, alguns tribunais de justiça estão desenvolvendo IAs privadas, por exemplo, Goiás. Realmente tem. Isso é interessante. Fazer fine tuning, por exemplo, de algumas IAs e deixar ela privada para o meu ecossistema, para a minha empresa, para o meu tribunal. Tem sim algumas empresas falando nisso. Márcio, a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD não entra nessa? Entra, super. Lembra que a gente falou? Tríade de IA, dados. Então, dados está aqui, a proteção do dado está em si, dentro do guarda-chuva da LGPD. Mas o que acontece, Márcio? Tem que ter regulações mais específicas também, tá? Por exemplo, a LGPD não fala nada sobre o uso de IA especificamente, ou quem que é o responsável, que dado, e se não for um dado pessoal, como que eu uso? E se for propriedade intelectual, direito de um produto ou de uma posse, isso a LGPD especificamente não entra, e aí sim precisa ter uma regulação específica nesse assunto, tá bom? Natan, professor, tem problema se eu sair já? Acho que o Natan já saiu, mas não tem problema, Natan, fica tranquilo. Já estamos chegando aqui no fim da aula, estou passando muito agora mais rápido, e, enfim, fico mega à disposição, pessoal. Me adicionem aí no LinkedIn se tiverem qualquer dúvida. Novamente, adorei participar aqui com vocês. Eu adoro participar, inclusive, de tudo que a FIA faz. Como eu falei, fui aluno da FIA, fui aluno da professora Alessandra. Então, fazer qualquer coisa aqui com a universidade, para mim, é fabuloso. Esse tema me anima muito. Como eu falei para vocês, estou empreendendo, estou nesse assunto específico, né? Não em tudo isso aqui, mas mais focado em proteção e privacidade, mas adoro o tema de IA como um todo. Então, estou vivendo isso já há 2 anos, um pouco mais, esse assunto. Então, falo muito sobre isso, estou vivendo e adoro compartilhar, adoro trocar sobre isso. Ah, o Natan tá aí, ó. Boa, Natan. Forte, firme e forte. Muito bom. Muito bom. Ok, pessoal. Sim, vou encerrando do meu lado. Giovana, fica à vontade também para qualquer ponto adicional que você queira trazer, discussão aqui com a galera. Acredito que Mas não, professor. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar no chat, pode colocar também. Quanto a algum detalhe mais interno, também coloquei aqui no nosso chat o WhatsApp do time de marketing para a gente prestar qualquer serviço, qualquer dúvida, prestar qualquer suporte para vocês. E também não se esqueçam também da lista de presença, por gentileza. E é mais isso, boa. professor. Se quiser passar mais algum detalhe, porque senão é somente isso mesmo. Pessoal, é isso. Agradeço muito e parabenizo vocês. Realmente estar fazendo aqui o curso 9 da noite numa segunda não é fácil. Muitos trabalham, estudam. Muito legal de ver essa vontade. Tem muita coisa para aprender. Fico à disposição. Novamente, adoro esse tema, adoro falar disso. E, enfim, estou por aqui se precisar de alguma ajuda aí, vocês precisarem conversar, querem trocar figurinha, vou estar por aqui. Lucas Mirabella no LinkedIn, fico à disposição. Giovana, te agradeço demais pelo apoio para me ajudar aqui, né,
Eu a que tocar a agradeço, dinâmica professora. hoje. E é isso, meus caros. Por mim, é isso. Boa noite e boa semana a todos.